Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. Você que chegou até aqui não chegou por acaso. Eu creio que Deus tem uma palavra preparada para abençoar o seu coração hoje. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove suas forças e traga direção para o seu caminho. Enquanto você assiste, quero orar pela sua família, pelo seu lar e pela sua caminhada espiritual. Que o Espírito Santo fale com você de forma profunda e que esta palavra seja luz, esperança e transformação para o seu dia. Se prepare, Deus vai te visitar agora. Neste momento vamos orar. Mais uma vez vimos também, nosso Pai, que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão da Tua palavra e que ao abrirmos a Escritura e meditarmos sobre ela, Tu queiras esclarecer nossa mente, inclinar a nossa vontade e nos levar a fazer o Teu querer. Senhor, nós pedimos por cada pessoa que está presente nesta noite, que o Senhor tome esta palavra que será exposta e a aplique de acordo com a necessidade de cada um que o Senhor conhece tão bem. Oramos também por outras igrejas onde a pregação da palavra está sendo feita. Que o Senhor faça prosperar a palavra que da Tua boca saiu, para que ela não volte vazia, mas cumpra o Teu propósito, segundo o Teu querer, que é santo, justo, verdadeiro e bom. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, Romanos capítulo 1, dos versos 28 a 32. Mas o nosso foco é o verso 32 nesta noite. E conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aqui, no verso 32, o apóstolo Paulo chega na etapa final da descrição que ele faz da condenação do mundo gentil, da condenação do mundo pagão da sua época e, por analogia e aplicação, de todas as épocas posteriores e anteriores. Ele começou, aqui no capítulo 1, a demonstrar o estado geral de pecaminosidade da raça humana. Neste capítulo, ele vai falar que o mundo pagão está perdido. E no capítulo 2, que nós veremos em outro momento, se Deus quiser, ele vai dizer que os judeus também estão perdidos. Os judeus receberam a lei de Deus, ao contrário dos pagãos que não a receberam. Mas isso não serviu para a salvação deles. Eles também estão perdidos. E ele vai terminar no capítulo 3, falando da condenação e da perdição geral da raça humana. Pagãos, gentios, judeus, não há exceção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas aqui no verso 32, ele termina de expor a perdição dos gentios, daqueles que nunca ouviram falar do nome de Deus, não receberam a lei de Moisés, não conhecem o Evangelho, mas que são, contudo, indesculpáveis. Eles são indesculpáveis, porque primeiro Deus se revelou a eles. Está aí do verso 18 ao verso 20. Deus fez uma revelação de si mesmo pela consciência e pela natureza. Depois, os homens rejeitaram essa revelação, dos versos 21 a 23. Então Deus retribuiu, entregando-os ao seu próprio coração, o que vai do verso 24 até o verso 31. E a humanidade, em vez de se arrepender, se rebelou contra Deus. Verso 32. Revelação, rejeição, retribuição e, por fim, rebelião. Hoje, então, nós estamos na última etapa do processo, que é a rebelião da humanidade diante da santidade de Deus. O que é que Paulo nos ensina a respeito desse estado de rebelião que nós lemos? No verso 32, primeiro, que a humanidade está em estado de revolta contra a sentença de Deus. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, existe uma sentença que Deus passa sobre todos aqueles que praticam aquilo que nós lemos nos versos 29 e 30. Uma sentença que Paulo menciona aqui. Eles conhecem a sentença de Deus. Uma sentença é o veredito que um juiz dá depois que ele analisa uma situação, pesa as evidências, examina as provas, ouve as testemunhas e então profere o seu despacho. Deus aqui é descrito pelo apóstolo Paulo como o juiz do mundo. Ele não somente é o criador e sustentador do universo, mas ele também é o juiz de todas as coisas. Ele julga os atos e as ações das suas criaturas. E sendo santo, justo, verdadeiro, bom e reto,
Deus desaprova e condena com todo o seu ser aquilo que as criaturas fazem e que é contrário à sua santidade e à sua bondade. Por isso, então, ele julga e passa essa sentença que Paulo diz aqui, no verso 32, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. O mundo todo está debaixo dessa sentença de Deus. Quem faz o que está aqui do verso 29 ao verso 31, somado com o que ele já disse nos versos 24 a 27, está condenado à morte por Deus. Há uma condenação de Deus sobre o pecado, e essa condenação é universal. Ela é conhecida de todos. A sentença, basicamente, está dizendo que a recompensa ou o castigo de quem quebra a lei de Deus, de quem desafia a Deus, de quem rejeita a Deus, é a morte. Verso 32. São passíveis de morte os que tais coisas praticam. A morte a qual o apóstolo Paulo se refere aqui é, em primeiro lugar, a morte espiritual. Ele vai falar disso mais no capítulo 3, e nós vamos esperar chegar lá para definir melhor. Mas já podemos adiantar, no pensamento de Paulo, bem como de toda a Bíblia, morte não é apenas o ato ou o momento em que nós morremos fisicamente, mas envolve, em primeiro lugar, uma morte espiritual. Lá no Éden, Deus disse ao homem: no dia em que você me desobedecer, você certamente morrerá. Adão tomou do fruto, comeu, desobedeceu a Deus, e não caiu morto fisicamente naquele instante. Mas naquele momento, ele morreu espiritualmente. Houve uma separação entre ele e Deus. Esse é o primeiro sentido de morte como resultado do pecado. Depois vem a morte física, que também é castigo de Deus para a humanidade por causa da desobediência. O fato de que todos nós vamos morrer, de que todo homem morre, é uma prova de que o pecado é universal. O pecado é universal porque a morte é universal. Todos morrem. Você vai morrer, eu vou morrer. Antes de nós todos morreram, nossos filhos vão morrer, nossos netos vão morrer, até o dia da vinda de Jesus Cristo. E eles morrem porque são pecadores. Essa é a sentença de Deus que ele passou sobre a raça humana. Tu és pó e ao pó tornarás. Mas a morte, que é o resultado dessa sentença de Deus, não é somente essa morte espiritual, que consiste em separação de Deus, e a morte física. É também a morte eterna, viver a eternidade que se aproxima separado de Deus, em meio à agonia e ao sofrimento que isso causa na alma do homem que foi feita para ter comunhão com Deus. Então, há uma sentença que Deus passa. Essa sentença está estabelecida desde o dia em que o homem desobedeceu a Deus no jardim. E a sentença é essa: o salário do pecado é a morte. Deus castigará com a morte a humanidade, porque a humanidade virou as costas para Deus, desobedeceu a Deus, resolveu seguir o seu próprio caminho. Ele então tenta fugir disso. Em Romanos 1,18, quando Paulo começa essa sessão, diz que os homens sufocam a verdade pela injustiça. Eles empurram para baixo o conhecimento de Deus. Eles não querem viver com essa consciência, não querem conviver com a ideia de que há uma sentença, de que Deus é juiz. É contra isso que a humanidade se rebela. A humanidade não se rebela tanto contra as coisas ruins que acontecem, embora haja quem pergunte: por que Deus permite a morte de crianças? Por que permite tragédias? Por que permite doenças terríveis que assolam a humanidade? Não é tanto contra isso que o homem se rebela. A grande rebelião é contra essa consciência que ele tem lá dentro, de que existe uma justiça que um dia vai executar a sentença sobre seus atos maus, de que um dia ele vai ter que responder. É contra isso que o homem se revolta, no íntimo do seu coração. E é isso que ele tenta abafar: a consciência do certo e do errado, e do juízo de Deus. Essa rebelião que mencionamos se expressa, em segundo lugar, em duas atitudes, como Paulo descreve aqui. A primeira é que o homem continua a praticar essas coisas, mesmo sabendo o resultado delas. Verso 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas fazem, não somente as fazem, poderíamos traduzir,
continuam fazendo. A revolta do homem contra a lei de Deus, que está no seu coração e na sua consciência, se expressa primeiro, porque mesmo sabendo que o salário do pecado é a morte, ele peca do mesmo jeito. Ele desafia a Deus. É como alguém que sabe que dirigir em alta velocidade, bêbado e sem cinto, quase certamente resultará em acidente fatal. Mas ele dirige assim mesmo, pisa fundo e diz: quero ver até onde esse carro vai. A consciência está dizendo: olha, você está bêbado, está sem cinto, está a 180 por hora numa zona de 60, mas ele não quer saber. Essa ilha, diz Atos 28, era habitada por bárbaros, um povo primitivo, sem contato com o Evangelho, sem contato com os judeus, que nunca tinha ouvido falar de Deus, não conhecia os 10 mandamentos como nós os conhecemos hoje. Mas veja o que aconteceu. Eles receberam o apóstolo Paulo e os demais tripulantes. De noite, por causa do frio, fizeram uma fogueira ao ar livre para todos se aquecerem. Paulo resolveu ajudar e foi pegar lenha. Quando foi ao mato, uma víbora se agarrou à sua mão e o mordeu. Qual foi a reação dos bárbaros? Atos 28:4. Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Eles eram pagãos, mas tinham essa consciência. Na hora em que viram a cobra pegando na mão de Paulo, disseram: a justiça está atrás desse homem. Eles não sabiam o nome de Deus, não conheciam a revelação bíblica, mas sabiam. Há uma justiça, há uma lei moral, há um poder superior que julga o que é errado e executa a sentença. Isso é verdade não somente dos habitantes da ilha de Malta, mas de todos os povos. Esse conhecimento de que existe uma sentença está espalhado pelo mundo. Voltando a Romanos, no capítulo 2, versos 14 e 15, Paulo descreve isso dizendo que, quando os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, eles mostram que a norma da lei está gravada em seus corações, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Ou seja, o espírito da lei está gravado no coração do pagão, do gentio que nunca recebeu a lei de Moisés, nunca leu a Bíblia, nunca ouviu o nome de Jesus, nunca ouviu nada do Evangelho. Mas a lei de Deus está gravada no coração dele. Por isso ele sabe que há uma sentença. Ele sabe que há um Deus e sabe que um dia esse Deus vai punir os pecados. Assim, ela experimenta a morte aqui neste mundo, vivendo separada de Deus, distante de Deus, com um vácuo no coração que traz angústia, culpa, solidão, medo, terror no espírito do homem. Depois vem a morte física, em que o espírito se separa do corpo. E, finalmente, a morte eterna. Quando o homem entra na eternidade para viver em solidão eterna, separado de Deus e de toda a alegria e prazer que existem somente em Deus. O pagão, a pessoa que não tem a Bíblia como nós temos, que não tem esse raciocínio teológico que acabamos de expor, pode não ter consciência muito clara de tudo isso. Mas ele tem um conhecimento intuitivo de que existe alguma coisa errada, de que há uma punição futura esperando os que praticam o mal. Você vai encontrar essa intuição, essa sensação de culpa e de juízo em todos os povos, em todas as tribos, em todas as nações. Não existe nenhum povo, por mais primitivo que seja, nenhuma cultura, por mais atrasada, distante, isolada, não alcançada, em que não haja essa sensação de culpa, essa expectativa de que um dia virá um castigo pelas coisas erradas que se fazem. É por isso que em todas essas culturas, povos, tribos e nações, há religião. A palavra religião significa religação. Vem do latim religare. É o processo, o ritual pelo qual o homem tenta se reconciliar, se religar a Deus. Exatamente porque ele tem essa consciência de que não está bem com Deus, de que tem alguma coisa errada. Por isso, eles oferecem sacrifícios aos deuses que inventam, se machucam, se autoflagelam, se modificam, tentam fazer determinadas coisas para apaziguar os deuses ou, de alguma forma, pagar a culpa que sentem
Culpa que um dia, pensam eles, trará castigo divino sobre suas vidas. Há um exemplo interessante na Bíblia dessa sensação de culpa. Está no livro de Atos, capítulo 28. Ali, encontramos o relato do naufrágio do navio em que o apóstolo Paulo estava a caminho de Roma. O navio passou por grande tempestade, afundou, mas eles conseguiram escapar e chegaram numa ilha chamada Malta. Assim também o homem, mesmo sabendo que Deus vai punir o pecado com a morte, peca do mesmo jeito. Ele segue em frente, não mede as consequências, não reflete sobre o que o aguarda. Ele considera o prazer do pecado e, na prática, diz: vale a pena. O gosto do pecado vale a pena. Eu troco esse prazer, ainda que momentâneo, por uma eternidade no inferno. Mesmo sabendo que há um juízo divino eterno, ele continua pecando. Isso mostra um coração endurecido, um coração resolvido a pecar, não importando as consequências. Ele sabe que mentir é errado, mas mente do mesmo jeito. Sabe que adultério é errado, mas adultera do mesmo jeito. Sabe que falar mal dos outros é errado, mas fala do mesmo jeito. A Bíblia diz, em Provérbios, que as palavras do fofoqueiro são como doces bocados que descem ao mais profundo do ventre. Não tem nada mais gostoso para a carne do que falar da vida alheia. Então ele fala, sabendo que Deus há de punir com morte aqueles que quebram a sua lei. Ele continua nesse curso desenfreado, igual a Faraó, lá em Êxodo 9:34. Depois de Deus já ter mandado pragas sobre o Egito porque Faraó não deixava o povo ir, diz o texto que Faraó, mesmo vendo as pragas que Deus mandou, endureceu o coração e disse: eu não deixo esse povo ir. Começou uma queda de braço com Deus. Vamos ver quem ganha, Deus ou eu. É assim que a humanidade vive, numa queda de braço com Deus. Eles sabem qual vai ser o resultado e mesmo assim dizem: eu vou continuar fazendo. Mas há algo ainda pior. O homem não somente desafia a Deus praticando essas coisas, ele também aprova quem faz. Final do verso 32. Não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A palavra aprovam aqui não é só um eu concordo. É no sentido de encorajar, incentivar, animar o outro a continuar fazendo aquilo que afronta a Deus. Até podemos entender, de certo modo, a primeira parte. O homem peca porque sente prazer no pecado. O pecado dá um prazer ilusório. Mas essa segunda parte é ainda mais assustadora. Por que alguém aplaude o pecado dos outros, se ele nem está experimentando diretamente aquele prazer? Se pelo menos ele tivesse alguma recompensa direta, ainda seria compreensível em termos humanos. Mas aplaudir, encorajar, financiar o pecado alheio que leva à sentença de morte, aqui Paulo está mostrando o fundo do poço. É exatamente aqui que ele conclui o processo. A humanidade não somente desafia a Deus, mas se encoraja mutuamente a fazê-lo. Quando, por exemplo, um país passa leis que chamam o errado de certo e proíbem que se chame o certo de certo, esse país está aprovando quem procede dessa forma. Quando leis incentivam imoralidade, perversão, a inversão da ordem natural, isso é fundo do poço. Quando pais levam seus filhos para práticas pecaminosas, estão aprovando e incentivando o mal. Há contextos culturais em que o pai leva o filho adolescente à prostituição, dizendo que é para virar homem. Isso é um retrato desse texto. Aprovar e empurrar o outro para o pecado. Pornografia é outro exemplo. Talvez a pessoa nunca tenha cometido fisicamente certos atos, mas ao consumir pornografia, ela está aprovando, desejando, alimentando e financiando uma indústria de pecado, uma das mais rentáveis do mundo, que movimenta milhões. Assim, mesmo que a pessoa não pratique exatamente tudo o que vê, ela apoia, aplaude, mantém aquilo vivo. A nossa sociedade faz isso de muitas formas, mostrando que realmente chegamos ao fundo do poço. O apóstolo Paulo conhecia bem essas coisas. Ele nasceu em Tarso, capital da Cilícia. E a Cilícia era uma das 3 regiões consideradas mais depravadas do Império Romano: Capadócia, Cilícia e Creta. Paulo conhecia de perto o mundo pagão.
Ele sabia do que estava falando. Ele viu essas abominações de perto. Sabia que os homens não somente desafiavam a Deus, cometendo pecados debaixo da sentença divina, mas se encorajavam uns aos outros. Porque alguém encoraja o outro a fazer o que é errado. Porque assim pode dizer, não sou só eu, fulano também faz. Pecadores pecam melhor em grupo, um apoia o outro. Quando alguém hesita, outro diz, que é isso, rapaz, tá de boa. Vamos lá, eu tô contigo. Se der errado, deu para nós dois. Eles procuram apoio, incentivam uns aos outros para aliviar a própria consciência. Eu não sou o único errado. Essa rebelião contra Deus, portanto, se expressa nessas duas atitudes, na teimosia de continuar no pecado, mesmo sabendo as consequências, e no fato de encorajar outros a seguir o mesmo caminho. Deixe-me agora trazer um terceiro ponto. Essa rebelião é consciente. Às vezes, temos a impressão de que as pessoas fazem coisas erradas porque não conhecem o certo e o errado. Mas esta passagem nos tira essa ilusão sobre alguma bondade natural no coração humano. As pessoas pecam contra o conhecimento que têm. Elas pecam contra a sua própria consciência. Elas sabem o que estão fazendo quando fazem o que é errado. Paulo já havia dito no verso 18 que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. No verso 19, que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre nós. No verso 20, que os atributos invisíveis de Deus são claramente perceptíveis por meio das coisas que foram criadas. Pelas obras da natureza, conseguimos saber que há um Deus, que Ele existe antes de todas as coisas, que Ele é todo-poderoso e distinto da criação. Paulo falou desse conhecimento inato que temos na consciência e na natureza ao redor. Por isso ele conclui, no final do verso 20, que os homens são indesculpáveis. Ninguém pode dizer que não tem conhecimento de Deus. Mas aqui no verso 32 ele avança. O homem não somente tem conhecimento de que existe um Deus santo, justo e bom, ele também sabe que há uma sentença de morte sobre aqueles que praticam tais coisas. Ou seja, essas pessoas, quando praticam essas coisas, sabem que serão punidas por Deus. Mas fazem assim mesmo, não há inocência. Eles não têm o conhecimento detalhado que temos no Evangelho, mas têm essa intuição da lei gravada no coração. Isso é um fenômeno universal. Quem pratica injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, difamação, calúnia, quem aborrece a Deus é insolente, soberbo, presunçoso, desobediente aos pais, sem afeição natural, sem misericórdia. Quem muda, como no verso 27, a ordem natural das relações íntimas, faz isso conscientemente, sabendo que tais coisas recebem da parte de Deus a sentença de morte. Não há ninguém inocente, e é justamente aí que entra a nossa esperança. O quadro é de fundo do poço, mas é exatamente no fundo do poço que a graça de Deus encontra o pecador. A nossa esperança em relação a essas pessoas é que elas sabem disso, elas não pecam inocentemente. A queda afetou o conhecimento de Deus, mas não apagou totalmente a imagem de Deus no homem. Ele ainda tem essa consciência de que Deus existe e de que Deus passa uma sentença. Isso está no coração do homem. Ele consegue perceber e concluir, ainda que nunca tenha ouvido o Evangelho, que existe um Deus que um dia vai ajustar contas com ele pelos seus pecados. Essa compreensão é universal, ainda que nem sempre racional e articulada. Esse ponto é o nosso ponto de contato para pregar o Evangelho. Para anunciar o Evangelho a um descrente, você não precisa necessariamente começar com argumentos filosóficos elaborados contra o ateísmo ou a favor do criacionismo. Você já tem um ponto de contato. Aquela pessoa sabe lá dentro que está errada diante de Deus. O pregador contou que quando era evangelista no interior de Pernambuco, numa cidade chamada Gameleira, ia de porta em porta, oferecendo bíblias e folhetos, perguntando se podia entrar para ler e explicar a Bíblia. Quando a pessoa aceitava, ele começava exatamente por aqui,
mostrando na palavra que somos pecadores e que, por causa dos nossos pecados, estamos condenados. Muitas vezes a resposta era: eu sei que sou pecador, mas não sou tão ruim assim. Você precisa conhecer meu vizinho. Então ele lia os 10 mandamentos um por um, aplicando à vida. E à medida que lia, via o semblante da pessoa mudar, porque a consciência falava: isso é verdade, isso é sobre você. No final, muitos perguntavam: então o que eu faço? E ali era apresentada a graça de Cristo. As pessoas pecam contra a consciência, sabem, encorajam outros, afundam cada vez mais no pecado. E exatamente aí está a nossa oportunidade. Podemos chegar a elas e dizer: você sabe essa culpa, essa angústia, esse vazio, essa solidão que você não consegue preencher com nada? Sabe de onde vem? Vem da lei de Deus gravada no seu coração e da consciência de que um dia Deus vai trazê-lo a julgamento por tudo o que tem feito. Mas eu quero lhe dizer que há perdão em Jesus Cristo, que Deus perdoa pecadores como você e como eu. Daqui nascem as aplicações. Para você que vem desafiando a Deus, insistindo em viver no pecado, esta palavra é um alerta. Cedo ou tarde, o seu pecado vai encontrá-lo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Humilhe-se, peça perdão, peça graça, procure ajuda. Não imagine que pode continuar pecando e que o resultado será bom. Há uma sentença de morte decretada pelo Altíssimo sobre os que praticam tais coisas. Para você que diz: eu não faço essas coisas, mas talvez aprove, ria, compartilhe, financie o pecado alheio, é hora de examinar o coração. Muitas vezes, só de ficar calado, de dar aquele sorriso amarelo diante da imoralidade, já estamos aprovando. Deus nos chama a uma posição clara: eu não concordo com isso, eu sou de Cristo. Para você que sente convicção de pecado, sente o peso do juízo de Deus e, no fundo, deseja se reconciliar com Ele, a boa nova do Evangelho é esta: Deus está disposto a perdoar pecadores rebeldes, teimosos, que incentivaram outros. Ele é amoroso, misericordioso, compassivo, pronto a perdoar e esquecer as suas iniquidades, tratando você como se nunca as tivesse cometido. Foi por isso que ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz, sofrendo a penalidade da nossa rebelião, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por fim, para você que evangeliza amigos, familiares, colegas ou está no campo missionário, lembre-se de que lá no fundo as pessoas sabem que são pecadoras e que há uma sentença de Deus. A consciência confirma o que você prega. Talvez elas lutem, resistam, criem teorias, discutam, mas lá dentro aquela vozinha concorda. Ele está dizendo a verdade. Use esse ponto de contato. Fale com clareza, com amor e com coragem. Que Deus tenha compaixão de nós, nos livre dessa miséria e perdição em que a raça humana se encontra, e que o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, seja anunciado com convicção por nós. Que Ele use a sua vida e a sua igreja para levar essa mensagem à sua cidade e até aos confins da terra, em nome de Jesus. Amém. Se esta reflexão sobre o capítulo 1 de Romanos falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Assim você nos ajuda a levar o Evangelho a mais pessoas. Temos 8 vídeos no canal explicando o capítulo 1 de Romanos.